mais um podcast Negócios em Alta, empreendendo o futuro. E eu vou te contar uma situação muito importante. Esse episódio aqui tá recheado, mas tá lotado de dicas que são valiosas. Então faz o seguinte, pega papel e caneta, senta aí e vamos junto com a gente. Segue nosso podcast Negócios em Alta. Negócios em Alta, empreendendo o futuro. Estamos no episódio de número 15. E hoje nós vamos falar do nosso convidado, né? Ele é fundador da agência L-Media, um dos principais nomes do marketing digital, responsável por gerar mais de 5 milhões de reais em vendas online. Além disso, ele é fundamental para lotar o Congresso Nacional de Formaturas, o CONAFOR, destacando-se por sua capacidade de criar estratégias de sucesso no mercado digital. Mas o que o currículo dele não conta, que ele é um cidadão que adora o MMA, ele é amante da natureza, ele viaja pelo mundo mergulhando e buscando novas aventuras. Disciplina é a sua marca, tanto na academia e em seus estudos, onde investe em cursos e livros sobre inteligência artificial, gestão, finanças, marketing e desenvolvimento pessoal. E não poderia deixar de falar na sua família, né? Junto com a Letícia e também o Nino, que é um dog todo simpático. É isso mesmo. Queria te agradecer demais, o nosso amigo, parceiro, Luan Graneiro. Valeu, André. Obrigado aí pela recepção. Muito feliz de estar aqui com você e bora pra cima aí para mais um desafio. Isso mesmo, sempre aí trazendo desafio. Aí você botou um detalhe aqui no seu currículo muito legal, né? Que ele foi responsável, então o Luan Graneiro é responsável em entregar o anúncio do Conafor para você clicar lá e vir pro nosso evento, né, Luan? Pois é, a gente que fez toda a divulgação dos anúncios online, a veiculação, toda essa estratégia de divulgação do evento foi com a nossa agência, né, com a nossa equipe lá. E graças a Deus foi um sucesso, foi o maior que já teve até agora e o próximo ano que seja, com certeza vai ser maior do que esse. Maior que esse, vão trazer mais gente, impactar mais vidas, na verdade. É, cara, no fim das contas é isso que é importante, né? É isso mesmo, muito bom. Ô Luan, pra gente começar do início aqui, eu tenho uma pergunta pra você que a gente fala, né, muito de empreendedorismo, né? Uhum. Você é um cara muito novo, né? Não sei se você quer falar a sua idade. Não, pode falar, tenho 33. 33 anos, um cara super jovem e tal, tá voando aí no mercado hoje, mercado digital e tudo mais. Você poderia ser um diretor de tráfego, enfim, de uma empresa, de uma companhia. Uhum. Mas na verdade você resolveu empreender e fazer o seu negócio tomar corpo, base para crescer. Foi. Como que é empreendedorismo? Como que é para você isso? Cara, isso daí começou, acho que muito pela história da minha família, né? Então, o meu avô, ele fundou uma empresa e toda a minha família, a partir daí, né? Minha mãe é filha única, né? E eu tenho 3 irmãos. Então, a partir daí, toda a minha vida veio com relação ao empreendedorismo. Para te falar, eu nunca tive um relacionamento com ter um trabalho, ter um emprego. Isso desde a minha infância, assim, nunca foi uma coisa que eu pensei. Sempre a minha primeira opção, quando eu pensava assim, caramba, o que eu vou fazer da vida? Eu sempre pensava, o que eu posso comprar para vender, aonde, o que eu vou fazer? Então eu sempre pensava como ganhar dinheiro fazendo alguma coisa do que trabalhando em algum lugar, entendeu? Então acho que essa veia empreendedora foi algo natural para mim. Então eu nunca tive um emprego na minha vida, embora eu tenha trabalhado na empresa da minha família quando eu comecei a minha carreira. Sim. Mas eu não via isso como um emprego, eu tinha a minha responsabilidade lá, tinha que executar, cuidar da empresa, de muitas pessoas e etc. E depois eu segui, né, o meu sonho, que era justamente criar algo do zero para mim. Então eu aprendi muita coisa nessa escola, né, da empresa, da gestão, de lidar com pessoas, processos e tudo mais. Mas depois eu sentia que faltava alguma coisa. Então, mais ou menos ali no meio dos meus 20, quando eu tinha mais ou menos uns 25, a empresa já não precisava mais de mim, né? Minha missão lá dentro estava cumprida. O meu irmão já tinha entrado também, já estava indo bem pra caramba. E aí foi o momento que eu vi que eu ainda estava muito jovem. Falei, poxa, agora é a hora de eu ir procurar o que eu realmente quero fazer da vida. E aí eu fui empreender, cara. Aí eu fui tentar um monte de coisa, bater cabeça mesmo, um monte de negócio deu errado. E é muito legal, porque você vai pegando a experiência, né? Vai testando um monte de coisa, vai vendo o que funciona, o que não funciona, até chegar no digital. Se você falar pra mim assim, você tinha um plano de chegar no digital? Cara, não tinha. O digital pra mim foi uma descoberta, foi meio que uma consequência da minha procura. E aí, por algum acaso, que não acho que é acaso, né? Eu tava procurando por isso.
alguma coisa deu muito certo e calhou de ser o digital. E aí eu falei, poxa, dei muito certo nesse negócio aqui, dá pra viver disso, e aí eu me dediquei 100% e construí a empresa que tá indo bem hoje. Ainda gosto de falar que eu tô começando, né? Sim. Que a gente tá começando ainda. Mas, cara, não tem mais outro pensamento de outro tipo de negócio, não. É seguir daqui em frente nesse mesmo e construir daqui pra cima. É seguir a trajetória mesmo, né? É isso. Inclusive tem uma frase do nosso amigo Davidson Dalcin, né? Que a gente conheceu ele há pouco, e ele fala muito que, na verdade, André, vai dar mais errado do que certo. É isso. Você concorda com essa frase? Ah, concordo 100%, cara. Eu acredito que, assim, principalmente eu que ainda, né, sou bastante novo, como eu gosto de falar que eu tô começando, né? E uma das coisas mais valiosas pra mim nessa escola da vida foi justamente entender como que é uma forma correta de viver a vida. Quando eu era muito novo, eu não tive uma orientação, porque o meu avô acabou, que era a figura empreendedora da minha família, né? Ele acabou adoecendo e não conseguiu a gente não conseguiu ter esse tempo para ele me passar essa sabedoria, né? Sim. Então eu acabei tendo que pegar isso na prática, o que levou muitos anos, obviamente, mas foi nessa prática que eu comecei a entender que os erros, eles são mais importantes do que os acertos. Porque justamente o que você falou, você vai errar mais vezes do que vai acertar. Sim. Só que para você acertar, você precisa cometer todos esses erros antes, porque esses erros é que vão te ensinar cada uma das lições que você precisa aprender até acertar. Então acho que uma grande sacada do empreendedorismo não é a questão de se vai dar certo ou se vai dar errado. É você fazer até dar certo, porque vai dar errado mais vezes do que certo. Mais vezes. Mas você precisa dessas vezes que dão errado, para justamente estar preparado para a vez que vai dar certo. E você só precisa de um acerto, né? Tem um pessoal que eu acompanho nos Estados Unidos, né? E os caras falam justamente sobre essa trajetória. E aí ele fala que quando você começa como empreendedor é uma vida muito solitária, porque você primeiro perde todos os seus amigos, porque os amigos que você tinha antes, você já não tem mais assunto com eles, só que você ainda não é desenvolvido o suficiente para ter os novos amigos. E aí você fica ali naquele momento, né, que é meio solitário, enquanto você tá se desenvolvendo, você tá ali sozinho, e cara, só tem você torcendo por você, a maioria das pessoas que você conhece estão torcendo contra você, ninguém tá te apoiando, ou estão falando que não vai dar certo as suas coisas, e todo momento dessa trajetória, eles estão certos, né, eles estão 99%, os caras falam que eles estão 99% certos, mas 100% errados, porque quando dá certo, você só precisa que dê certo uma vez para provar que todo mundo que não estava te apoiando ali ou que estava achando que ia dar errado, que eles estão errados e na verdade você tinha tomado a decisão certa de escolher aquele caminho. Sim. Né? Então, o empreendedorismo é isso. Não é questão de estar certo ou errado, se vai dar certo ou não, mas é você fazer até dar certo. É uma questão de tempo se você realmente quiser fazer a coisa. Quando você acredita, né, fielmente que aquilo vai funcionar. E dar o seu melhor, cara. Não tem como dar errado. É uma questão de tempo mesmo. Você vai falhar muitas vezes, mas isso não quer dizer que é o fim ou que deu errado. O fim é só quando você desiste. Sim. E aí, realmente nessa pegada, né? Até que você falou que em alguns momentos a gente, como empreendedor, é até meio solitário e tudo mais. Mas os nossos negócios, o empreendedorismo, ele abre várias portas. Você vai conhecer um empresário aqui, um outro ali, e talvez esse conhecimento com pessoas ajuda o seu negócio a prosperar? Cara, é muito legal você ter tocado nesse ponto, né? Porque hoje, antes de vir pra cá, eu tava justamente fechando um negócio com outros 2 caras, um negócio muito grande, assim, pra nossa empresa e pra empresa deles também. Sim. E eu tava justamente refletindo sobre isso, né? De que você, quando tenta fazer as coisas todas sozinho, ou você tenta implementar todos os processos, ou fazer todos os passos sozinho, você tem um limite, né, de até onde você pode chegar, ou até onde você alcança. Agora, quando você faz o seu melhor, e aí, mesmo que você precise de outras frentes, você, ao invés de tentar fazer essas frentes, ou desenvolver essas frentes no seu negócio, você encontrar pessoas que já são boas nessas frentes e conseguir conectar esses caras, eu vejo que essa é muito a minha habilidade. Conseguir enxergar, esse cara aqui é bom nisso e esse cara aqui é bom nisso. Nossa, esses 2 juntos iam dar muito bom. E aí eu consigo fazer essas conexões, assim, que era o que a gente estava fazendo hoje. Sim. E aí saem uns negócios, assim, muito mais rápido, muito mais bem estruturados. E é o que você falou, é a conexão. Eu, por acaso, conheci esses caras
Eles já, pelo menos, no mesmo círculo de amizade deles mesmos, mas eles não se conheciam. E eu conheci um que me levou pra um lugar que o outro tava também, conheci. Falei, caramba, esses caras juntos iam dar muito bom. Aí Você juntou isso pra acontecer. Foi isso, cara. E no começo da minha trajetória, um dos maiores problemas que eu tinha era esse, eu não conhecia ninguém. E isso me matava, porque eu era muito novo, inexperiente. Você não tinha porta aberta pra você nem oferecer um serviço, cara. nada, né? E eu não tinha conhecimento nenhum, né? O que um moleque de 18 anos sabe da vida, sabe dos negócios? Nada. Você tá começando a dar as primeiras cabeçadas, né? E aí, cara, não tinha alguém que me orientasse, alguém que fosse mais velho do que eu, que tivesse negócios. Então, vou te falar, o meu primeiro desafio, e eu acho que se alguém for procurar, quiser seguir esse caminho do empreendedorismo, acho que essa é a primeira coisa que você tem que fazer. É conhecer pessoas ou se conectar com pessoas mais experientes que você, que estão nesse caminho, que você possa contar. E assim, geralmente uma boa pessoa leva a outras. Eu tive um consultor na empresa quando eu estava nessa época, que foi o primeiro cara que eu conheci. Sim. Todos os outros eu conheci a partir desse. E aí foi me abrindo portas para estar em eventos, estar em lugares que eu comecei a conhecer outros empresários, outras pessoas, começaram a ter essas novas primeiras pontas que me levaram aos outros empresários. Você, inclusive, eu acabei conhecendo por conta de um dos meus clientes que trabalha comigo. Você montar uma rede assim, peraí, da onde eu vim, né? Que me apresentou você, e inclusive esse cliente era o que também a gente estava fazendo no negócio hoje, que é o Wendel. O Wendel, sim, o Wendel Seara. E aí eu conheci um outro player aí do digital por causa de um mastermind aí que o Wendel me levou. E a gente acabou se conectando, e aí o cara tava precisando do serviço que o Wendel oferecia, que a gente trabalha junto, eu falei, pô, perfeito. Então Vamos senta aqui, que a gente consegue fazer um projeto muito legal. Então, esse negócio de conhecer as pessoas, de se conectar e de, cara, fazer os negócios, ter essa orientação, esse networking, é fundamental para você conseguir prosperar, fundamental. E hoje eu vejo assim que você é uma pessoa que tá bem preparado para isso, né? Porque você vive nos eventos, enfim, até eu sigo um pouco suas redes sociais, eu entendo, né, que você tá mais envolvido nisso, né? Até nas nossas reuniões, enfim, a desenvoltura já começa a ser completamente diferente, né? Até porque assim, na minha parte hoje na empresa é justamente de desenvolver os novos negócios e desenvolver o comercial. Então, eu preciso estar nos locais que os meus potenciais clientes estão. Então, além de desenvolver a parte comercial, né, toda a parte de inovação, de ideia, que nem eu falei, de possibilidades novas para o negócio, não necessariamente com clientes novos, mas, por exemplo, desenvolver novos serviços para o nosso portfólio. Eu preciso, essa parte está na minha responsabilidade. Então, eu preciso estar nos eventos do mercado digital, eu preciso estar nos eventos de inteligência artificial, nos eventos que tem de mais de ponta do mercado. Para conseguir enxergar essas oportunidades ou conhecer as pessoas com quem a gente possa fazer algum negócio ou possa desenvolver novos serviços. E aí eu acabo estando presente nos eventos, acabo fazendo muita conexão, ainda tenho que melhorar muito nisso, mas é uma coisa que eu gosto bastante de fazer e eu vejo que eu tenho essa habilidade de enxergar a oportunidade, né? Nossa, que bacana, muito legal. Uma pergunta agora que é relacionada a tudo, assim, né? A vida, aos negócios, enfim, acho que vai muito de encontro, né? Na sua trajetória aí e de futuro também. Que a pergunta é muito simples, de onde você vem, para onde você vai? É muito legal essa pergunta. Cara, eu não... Enfim, acho que a história de vida de todo mundo é bem longa, né? Sim. Mas, resumidamente, eu vim de uma família, né, de empreendedores. O meu avô foi a pessoa que rompeu, digamos assim, o ciclo da pobreza na família. Foi a primeira pessoa que deu certo. Ele veio de uma família de 9 irmãos. Ele era o caçula desses 9 irmãos. Ele construiu uma grande empresa, conseguiu dar conta da família, conseguiu apoiar os irmãos, os pais, então transformou realmente a vida da família dele e para as gerações, né, que a gente tem uma tranquilidade hoje até a minha geração, talvez até as possíveis futuras, só por causa dele. Então ele já conseguiu garantir isso, construiu um legado, deixou um legado. Então é daí que eu venho, né, desse lugar e eu acho que esse lugar, para muita gente que vive uma situação parecida com a minha, é meio que uma faca de 2 gumes.
Porque ao mesmo tempo que te dá muita oportunidade de você ter já possíveis portas abertas, você tem condição melhor financeira para fazer mais coisas, né, e chegar em lugares mais distantes, mas ao mesmo tempo, cara, tem um grande inimigo que é o comodismo. Então, se você não tiver, que é o que acontece na maioria das famílias, né, se você não tiver uma orientação bem dada no sentido de ir atrás das coisas, lutar, de buscar, de conquistar, de, sabe, aprender, colocar a sua pele no jogo para sentir e você ficar calejado e se tornar uma pessoa melhor, cara, a gente corre grande risco de se acomodar e acabar se perdendo aí nesse processo. Então, graças a Deus, eu nem sei te dizer assim, eu tive uma iluminação no meio da minha vida que eu decidi sair e não ter mais o vínculo de, sim, ir me virar da vida mesmo, e foi isso que me transformou na pessoa que eu sou hoje. Então, saí da empresa, tirei o vínculo com essa parte financeira da minha família, cara, saí com uma mão na frente e outra atrás, não tinha um plano, falei, vou procurar o que eu quero fazer da vida. E aí comecei a testar um monte de coisa, cara. Juro, quando eu comecei, eu tava numa disposição muito grande. Uma energia. Assim, eu falei assim, cara, eu tava com muito medo, mas eu falei assim, eu acho que a disposição de passar o que for, mas que você vai conseguir, sabe? Eu tinha muita essa certeza dentro de mim. Eu falei, nem que eu tenha que morar debaixo da ponte, mas eu vou sair, eu vou conseguir fazer conquistar as coisas com as minhas próprias forças, assim. Então, eu lembrava das histórias do meu avô pelas coisas que ele tinha passado para construir a empresa. E aí, muitas coisas eu pensava, cara, acho que eu não seria capaz de passar por isso, assim, por algumas coisas muito difíceis. Eu falava, acho que eu não ia conseguir. E aí eu falo, poxa, isso tá muito longe do que eu tenho que passar hoje. Então, se eu não conseguir passar esse pouquinho aqui para me virar, pô, onde é que eu vou chegar na vida? Daí eu fui atrás das minhas coisas, assim, de construir com as minhas próprias mãos. Sim. Então, quebrei muita cara, foi muito bom. Tive problema financeiro, assim, fiquei duro real. E... nossa, cara, mas foi assim, uma das melhores, acho que foi a melhor decisão que eu já tomei na vida, foi essa daí. Decisões difíceis, né? Ou momentos difíceis da vida transformam pessoas em melhores, mais guerreiras, mais fortes. Com certeza, né? Cara. Acho que assim, de qualquer forma, você vai sofrer e vai sentir dor na vida. Sim. Você só tem que escolher. Por exemplo, eu poderia viver confortável e sempre dependente ali, meio que sugando da minha família, mas talvez sendo uma pessoa imatura emocionalmente, uma pessoa infeliz e que de qualquer forma é dor e sofrimento. Sim. Ou poderia ir lá, quebrar a cara na vida, falhar um monte de vezes, errar, tomar um monte de nó na cabeça, que também é dor e sofrimento, mas para um outro tipo de direção. Então, se você vai sofrer e vai sentir dor de qualquer jeito, que você escolha a dor, pelo menos escolha a dor e o sofrimento que você quer sentir, né? Show de bola, isso mesmo. Muito bom. E aí você me falou agora há pouco, né, que você tomou a decisão realmente, escolheu a sua profissão, marketing digital, enfim, esse é o meu futuro. Qual o momento que isso aconteceu de fato, que você virou essa chave e o negócio começou a engrenar? Cara, isso é muito fácil de responder, assim. Pra mim, foi a primeira coisa que eu ganhei dinheiro. É simples assim. Cara, eu tentei fazer um monte de coisa. Eu vou te falar, olha, eu tentei vender joia, eu tentei vender site, eu tentei dar consultoria de negócio, eu tentei dar treinamento, eu tentei um monte de tipos de negócios e todos davam errados, ou eu ganhava tipo muito pouco, assim, que mal dava para pagar as contas. O primeiro que eu fiz com pouco esforço e que eu tive um resultado assim absurdo, muito rápido, foi fazendo coprodução no marketing digital. Sim. Então tinha um amigo que é inclusive meu padrinho de casamento hoje. Ele estava lançando um curso de inglês e tinha dado errado. Ele tinha dinheiro para investir, mas ele não tinha alguém da parte técnica para dar o suporte para ele. E ele tinha um cara que estava ajudando ele nisso. E aí ele fez um lançamento, investiu 30 mil reais e, cara, teve 10 mil de prejuízo. O prejuízo era ainda maior. Eu que acabei dando uma olhada no processo dele e falei, não, eu consigo te ajudar a recuperar um pouco desse prejuízo. Ajudei ele, aí eu falei, cara, o seu projeto é bom, porque você vendeu. Então você validou a sua oferta. Você validou a sua oferta. Exato. Seu negócio tá mesmo validado. que você tenha tido prejuízo, mas você vendeu. O que eu encontrei de coisa errada no processo dele foi, assim, bizarro. E eu nem era especialista disso, eu não tinha essa formação. Eu sabia fazer as coisas pelas outras coisas que eu tentei fazer antes.
E aí foi muito como se fosse assim, o destino, parece. Sim, porque entregou e várias coisas que eu trouxe a tentei, sua mão. várias coisas que eu tentei fazer antes foram me ensinando uma habilidade, outra. E quando eu cheguei nesse negócio, todas as habilidades que eu tinha aprendido antes eram exatamente as habilidades que precisava para fazer aquele negócio dar certo. Aí eu falei, cara, eu consigo ajudar você a fazer isso aqui. Vamos fazer mais um teste com investimento baixo. Vamos colocar, eu lembro até hoje, R$3.000. Porque a única coisa que eu não consegui identificar é qual que é o seu público. Então vamos fazer um teste de público e depois a gente volta a investir bastante. Beleza, aí a gente corrigiu os erros que o outro cara tinha cometido. Sim. Investimos 3 mil, separamos em 5 públicos, 600 em cada. E aí convertemos 4.500, vendemos. Aí você fala, pô, 4.500 ainda não foi um resultado legal. Mas foram só 2 públicos que converteram. Então deu 4.500 só com 1.200 de investimento. Sim. Aí já, poxa, já um retorno de 4, né? Aí a gente falou, agora vamos investir bastante. Aí investimos 10 mil nesses 2 públicos, faturamos 40, aí depois investimos 30 e faturamos mais de 100. Aí, cara, foi aí que eu falei, assim... Aí o negócio engrenou. Aí eu falei, pô, com isso daí eu já ganhava o suficiente pra viver só disso, não precisava mais me preocupar. E aí eu decidi, não tinha feito nenhum curso, nada. O pessoal, pra você ter ideia, no mercado digital, que a gente fala que acima de 100 mil de faturamento é o 6 em 7, né? Sim. Então, pô, os caras... É uma grande meta, é um grande marco do mercado digital bater o 6 em 7. E o pessoal leva vários lançamentos para conseguir isso. Sim. Eu bati isso no meu 3º lançamento sem ter estudado ou feito nada. Então, assim, com uma relativa facilidade, entendeu? Nem estava tão preparado para isso, não tinha um conhecimento profundo e consegui esse tipo de resultado. Aí eu falei, cara, nitidamente eu tenho uma certa facilidade para esse tipo de negócio. E aí eu parei tudo que eu estava fazendo e comecei a me dedicar em desenvolver totalmente essa habilidade. E aí que o negócio deslanchou. E o que foi que realmente você fala assim, se tem um ponto pra falar assim, peraí, eu bati nesse ponto aqui, isso fez eu ter resultado nesse primeiro evento que você fez, enfim, que me trouxe um resultado, né? Porque você não sabia, você foi meio no acerto e no erro ali, né? Cara, eu acredito que assim, eu lembro até hoje como é que foi esse processo. Foi muito no bom senso. Então, ao invés de eu tentar pensar na coisa como um todo, eu tentava resolver o próximo problema. Era isso. Então, por exemplo, um erro que ele tinha cometido. Eles tinham feito o lançamento em agosto, mas começaram a captar os leads em abril. Então imagina, quem começou em abril, quando chegou em agosto, nem lembra mais. Nem sabia mais o que está acontecendo. Eles captaram as pessoas só via e-mail. Então eles captaram tipo 11 mil leads com um preço muito baixo. Mas 1% desses 11 mil abriu a mensagem dele. O e-mail. Então assim, a taxa de visualização era muito baixa. Quer dizer... Então eu comecei a ver essas coisas que eram meio óbvias. Poxa, se ninguém viu a sua oferta, ninguém vai comprar, Ninguém vai comprar, é o mais simples do mundo. Exato. Então assim, e aí eu comecei a fazer a conta. Se 1%, quanto que era 1%? Eram tantas pessoas. Tá, dessas tantas pessoas, quantas compras teve? Teve 20 compras. Poxa, foi uma taxa de conversão legal, muito então, boa. de quem viu a oferta. Então, o que nós temos que fazer? Mais pessoas verem a oferta. Como é que a gente faz isso? Esse era, por exemplo, o primeiro problema. Aí eu comecei a pensar, como é que as pessoas podem ver as mensagens? Vamos usar o WhatsApp, ao invés do e-mail. Tem algum jeito de usar o WhatsApp? Não sei. Aí eu pesquisava no YouTube. Como usar o WhatsApp, como mandar mensagem para muitas pessoas no WhatsApp. Aí descobri que dava para colocar o pessoal no grupo. Aí falei, como colocar pessoas no grupo? Aí descobri como fazer isso nas páginas. Tinha que fazer a página 1, a página 2, o botão, redireciona pro grupo e tal. Você foi aprendendo cada passo. Assim, cara, cada passo. Aí falei, beleza, aí agora vamos fazer assim, assado. Cada passo eu fui aprendendo assim. Resolvendo o próximo problema, entendeu? E outra coisa que é muito boa é o prazo, né, cara? Marcou a data... É aquilo. A água vai começar a bater na bunda. Não pode deixar para a última hora, né? Sim. Mas quando você entrou no Conafor, você estava aprendendo ainda a botar botão na página? Não, cara. Quando eu entrei no Conafor... quando eu entrei no Conafor, acho que já fazia 2 anos já que eu tava você já tava... já tinha investido quase 1 milha já. Porque quando na primeira reunião que a gente fez com você, a gente viu, não, o cara entende, o cara domina o negócio, então foi diferente. Não, já tinha feito muito curso já tinha feito muita coisa. E quando eu comecei com o Conafor, foi a época que eu tava começando com novos clientes, entendeu? Que eu decidi, que eu fiquei 2 anos trabalhando só com esse cliente. E estudando, e desenvolvendo e tal. Aí eu comecei a
falei assim, não, agora eu vou começar a pegar novos clientes. Que eu falei assim, agora acho que eu já tô bom nesse negócio. Tá no meu momento de começar a escalar. E aí comecei a pegar mais cliente, cara. Aí o negócio começou a crescer, aí deu aquela engasgada, não consegui mais atender todo mundo, aí comecei a contratar a equipe. E aí aí agora tem a equipe, aí os clientes começaram a crescer de tamanho também. Aí Então tudo começa a tomar uma robustez, né? Mas é paciência, né, cara? Se for ver, esse aqui é o meu 4º ano. A gente não foi o mais rápido que cresceu do mercado. Tem gente que cresceu muito mais rápido que a gente. Tem uns caras bem mais novos do que eu, que cresceram muito mais rápido. Mas uma coisa também é não ficar se comparando, assim. Eu comparo a minha jornada com a minha própria jornada, assim. Sim. Então, o eu de hoje com o eu de 1 ano atrás, de 2, de 3. Não, você ficar olhando pro jardim dos outros, você não cuida do seu. Exatamente, não, cara. Exatamente. Para com isso, né? A dica nossa aqui é isso. Não fica olhando pro jardim do outro, não, senão você não cuida nem do seu. É isso. Né? É isso aí. Muito bom. E qual que é a dica que você daria para os nossos ouvintes aqui, Luan? Sobre, por exemplo, nossa, eu tenho uma empresa, eu quero me lançar no mercado digital. No mercado digital, quer dizer, eu quero fazer propaganda digital para atrair mais clientes. Como que eu faço isso? Cara, uma empresa, você fala? Uma empresa, um prestador de serviço do nosso setor. Tá. Eu acredito que, assim, o primeiro ponto é a pessoa, quem tiver com esse desejo, é estudar um pouco sobre o digital. As melhores parcerias que a gente tem, embora os nossos especialistas não tenham que fazer a parte técnica, mas eles sabem a lógica de como a coisa funciona. Tem que entender como encaixa as peças. Eles têm que entender quais são as peças do jogo, como é que elas se conectam, Sim. Porque as melhores ideias geralmente vêm dos especialistas. Mas eles só vão conseguir dar ideias quando eles conseguem enxergar o cenário. Então, e até pra gente conseguir conversar com eles precisam saber do que a gente tá falando. Então, se eu falar um nome, uma sigla, alguma coisa assim, ele precisa saber o que é. Então, ele precisa saber quais são os pontos mais cruciais, quais são os pontos mais importantes, aonde ele tem que prestar atenção, o que ele tem que cobrar da equipe que está trabalhando com ele. Eu nunca vi dar certo um negócio que, assim, o cara não sabe nada, pega o negócio dele, coloca na sua mão e fala assim, olha, faz aí o que precisa. Nunca vi isso aí dar certo. Não funciona. Não funciona, cara. Se você não sabe o que está acontecendo, como é que você vai conseguir acompanhar? Como é que você vai conseguir cobrar? E qualquer coisa serve, né? O cara pode te falar qualquer coisa que você vai ter que engolir. Sim. Então, a primeira dica que eu daria é para a pessoa estudar sobre o digital. Então, vale a pena estudar sobre como é que funciona um funil de vendas, como é que funciona o relacionamento na internet. A pessoa precisa entender esses princípios para poder divulgar o negócio. E, claro, a forma mais barata hoje de divulgar o seu negócio em qualquer lugar são os anúncios online. Então, você pode aprender também através de alguns profissionais, mas eu começaria pequeno também. Se eu fosse uma empresa, eu começaria pequeno, talvez procuraria um gestor de tráfego, começaria a entender que o mundo digital é parecido com o mundo físico, mas você vai precisar de algumas ferramentas diferentes para fazer aquela mesma lógica acontecer. No físico você vai colocar um outdoor lá, no digital você tem que fazer um post. Sim. Entendeu? Quem vai fazer esse post para você? Qual que vai ser que é o que a gente chama de conteúdo, né? Quem vai criar esse conteúdo? Como é que esse conteúdo vai se conectar com as pessoas? Então, o que eu escrevo nesse conteúdo? O que eu boto ali para chamar atenção? E não só chamar atenção, mas se conectar de verdade com as pessoas. E acho que uma grande palavra que o pessoal esquece muito no digital é gerar valor. Então, se você tem que gerar valor através dos seus conteúdos, se os seus conteúdos não estão gerando valor para sua audiência, cara, você está deixando muito ali a conexão na mesa, você está jogando muito o seu tempo fora criando conteúdo. Os seus conteúdos precisam gerar valor. E aí, a partir daí, se você faz conteúdos que geram valor, os outros profissionais do mercado vão conseguir te ajudar. Um gestor de tráfego vai conseguir fazer o seu vídeo, que já gera valor, que já é bom, chegar a 2, 3, 10, 100 mil pessoas. Esse é o trabalho dele. Agora, ele não vai conseguir fazer um vídeo que gera valor por você. Entendeu? Sim. Então, tudo começa daí. Da essência do negócio mesmo. O que você quer fazer com as pessoas? O que a sua empresa faz? O que a sua empresa quer ajudar? Qual que é o diferencial da sua empresa? Então, a gente estava falando de eventos, né? Sim. Então, assim, o que os seus eventos são diferentes dos outros? Como é que ele transforma a vida dessas pessoas? Qual que é o valor que ele entrega para os formandos? Como é que as suas festas transformam a vida dessas pessoas? Que etapa, que grande marco da vida elas estão celebrando ali na sua festa? Como é que você pode mostrar isso da melhor forma para sua audiência? Se você conseguir produzir um bom material nesse sentido, cara, qualquer gestor de tráfego consegue fazer esse material atingir 100 mil pessoas, por exemplo.
Caramba, que bom, cara. E quando a gente fala assim de expert realmente, quem que você falaria que poderia ser uma referência, até do mercado que você trabalha, pra gente trazer aqui nesse momento, uma referência de expert realmente, de produto e tudo mais? Se a gente estiver falando, por exemplo, de gestão de tráfego, para mim é o Pedro Sobral, é a referência do mercado hoje. Se a gente estiver falando, por exemplo, de lançamentos, a esposa do Pedro, para mim, é uma grande referência, que é a Priscila Zilo. Ela faz lançar, Pra mim ela é, por exemplo, assim, imagina que o Pedro Sobral é uma referência aqui. Pra mim a Priscila é 10 vezes o Pedro Sobral. Entendeu? Caramba! Porque todos os lançamentos do Pedro, as estruturas, as organizações, é ela que tá por trás. Entendi. Ela não aparece, mas, cara, ela é um monstro, assim, dessa parte do digital. Ela é muito, muito boa. E nos eventos dele, ela se apresenta também e tal? Ela fala, tudo mais, mas, assim, os eventos dele, cara, ele é todo scriptado, todo estruturado por ela, entendeu? Então ela monta os lançamentos dele que ele faz, que são gigantes, é tudo ela que tá ali na parte da estratégia. Claro, ele é muito bom do tráfego pago, dos anúncios online, mas, cara, ela é boa em todo o resto. Então, assim, o tráfego é tipo uma ferramenta dentro dessa estrutura. É uma ferramenta, entendeu? Tem tudo uma estrutura por trás. Por isso que eu falo, ela é tipo 10 vezes mais, assim, então ela é muito boa. Aí você pode ver outros negócios também que tem no mercado, que nem o Wendel Carvalho, também é muito bom. Um cara que sabe fazer marketing, né? Aproveitando até que a gente tá nessa política aí, que tá uma polêmica. Nossa! Cara, se você vê o que o Pablo Marçal tá fazendo hoje no digital com a campanha dele, cara, é absurdo, né? Sim. Mas ele vem do digital também. Ele vem da escola do digital. Cara, mas ele é muito marqueteiro, né? Mas o cara é bom. É muito marqueteiro. Muito, muito. Ele então, transforma assim, o cara xinga, ele transforma isso num ponto positivo. Exatamente. Então, assim, se você quer aprender o marketing, os conteúdos e tudo mais, cara, essas pessoas aí conseguem fazer isso. Tem o Leandro Ladeira, que é o Ladeirinha, que ele é muito bom também. Ele tem uma vertente de criação de conteúdos diferente desses outros players que eu falei. Ele tem uma identidade única dele ali nos conteúdos, então é muito bom, cara. Os conteúdos dele são muito bons. Até um detalhe importante falando sobre o Ladeirinho, ele tem criativo dele que tem tipo 2 minutos, 3 minutos no criativo dele. Cara, porque ele tem um jeito de contar história diferente, de criar os criativos dele é muito legal, cara. Então a gente até usa bastante, assim, o método dele em alguns projetos, sempre usa alguns criativos nesse método, assim, que funciona muito bem. Sim, que bacana, cara. Me conta uma coisa, você que tá ouvindo a gente aqui, qual a dica ou insight que você pegou nesse momento aqui, até aqui, no podcast, né? Escreva nos comentários aqui, manda uma pergunta, eu, André Lopes ou o Luan, pode responder pra gente aqui, tá bom? Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Pixel Formaturas, seus álbuns e sua plataforma em um único lugar. O Forma Club hoje com mais de 255 empresas em todo o nosso território nacional. O Conafor, o Congresso Nacional de Formaturas, que acontece todo ano no mês de julho. E o Family Day, que é um evento que revolucionou o nosso mercado nacional. Eu tenho todos esses links na descrição do vídeo aqui, tá bom? Não esquece de seguir o nosso canal do YouTube, Spotify e também na Apple Podcast. É isso mesmo. Clica aí, curte a gente e vamos entregar mais conteúdo pra todo mundo. Muito bom, Luan. Top demais, cara. Cara, e obrigado você, né, por essa jornada aí, por tá com a gente aí desbravando esse mercado, né? Isso que é importante. Pra mim é um prazer, é uma honra estar aqui hoje. Muito bom, ó. Gente, tem um momento aqui, ó. Você escolhe e também responde, tá, né? Eu pergunto. Tem um baralho aqui, Luan. Tem 60, 70 perguntas. Escolhe 2. Eu prefiro até que você escolha sem olhar, assim. Você escolhe e fala, tô aqui, André. Eu vou fazer a pergunta pra você. Dá uma embaralhada aqui. É isso, dá uma embaralhada pro negócio acontecer aí, ó. Boa. Vai lá. Maravilha, ó. Tem 2 aqui. Baralho. Vamos lá. Tem 2 perguntas aqui nesse momento, ó. Ó, número 50. Número é bom, hein? Com que tipo de pessoa você gosta de trabalhar? Uma pergunta boa. Uma pergunta boa. Cara, é legal essa pergunta, né? Porque eu tive aí, acho que no último ano e meio, o meu grande desafio tem sido essa questão de o que eu procuro em pessoas, o que essas pessoas precisam ter. Eu trabalhei essa pergunta na minha cabeça esse último ano e meio, assim. Sim. E a conclusão que eu cheguei é que é mais importante o caráter da pessoa com quem a gente vai trabalhar do que as habilidades que ela tem. Sim. Então, eu prefiro muito mais encontrar uma pessoa
que tenha um caráter, que tenha valores que eu também acredito e que tenha um estilo que eu sei que a gente vai se dar bem, e prefiro desenvolver essa pessoa mesmo que ela tenha menos conhecimento técnico, do que pegar alguém que tenha muito conhecimento técnico, mas que não siga os mesmos valores que eu. E eu acho que essa parte da lealdade, dos valores, assim, se perguntasse quais os valores, né, que são mais importantes pra mim, Sim. Cara, pra mim, essa questão da lealdade, assim, no questão das pessoas, eu até falo que o pessoal que trabalha comigo, eles não são meus funcionários, assim, a gente tem um relacionamento mais de irmão mesmo, então irmão da vida, sabe? Sim. Do cara que tá ali na trincheira e que tá enfrentando a mesma guerra que você, e você vai passar pelas coisas boas junto e pelas coisas ruins juntos também. Então é o cara que, se você cair, ele vai estar lá, ele vai te arrastar pra trás da trincheira pra te proteger, e se ele cair, você vai fazer o mesmo por ele. Então a gente criou esse sentimento, acho que a criação da cultura, do sentimento dentro da empresa, cara, vem muito dos valores e do caráter das pessoas. Então, pra mim, é esse ponto, assim, o caráter da pessoa é mais importante do que as habilidades técnicas. Eu cheguei a essa conclusão, então, hoje lá na empresa, e pra construir cultura, cara, a gente construiu uma cultura muito forte, porque eu só contratei assim. E cara, é muito bom, assim, acho que até uma coisa curiosa, né? Os valores lá que a gente tá na empresa são muito parecidos com os valores geralmente das pessoas que vêm da igreja. Os valores cristãos e tal. As pessoas cristãs geralmente têm valores muito parecidos com o que a gente busca, né? Sim. Tanto que, poxa, todo mundo que trabalha lá na minha empresa é cristão e tal, não é por acaso, né? Sim, claro. Então os caras têm esses valores, sabe? Tipo, o valor de unidade, de lealdade, de família, o valor de respeito, cara, de otimismo, de positividade, entendeu? Sim. De não fazer o mal, de falar a verdade, então, de assumir a responsabilidade. Cara, é uma série de valores que as pessoas que têm nessa comunidade, assim, né, independente da questão religiosa e tal, Sim. são pessoas que costumam ter esses valores, entendeu? E é o que eu falo de ter um caráter forte. E é interessante que a gente, hoje em dia, encontra pessoas encontra meninos de 40 e poucos anos e homens de 20 e poucos, né? Sim. Por causa do caráter. Então, eu falo que os caras lá não são... Ele fala que são os meus moleques, né? Porque eles são tudo novinho. Sim. Mas, pô, os caras são mais homem que muito cara de 40 anos aí, viu? Imagino. Quais são suas características principais? Cara, minhas características principais, eu acredito que hoje que eu tenho trabalhado muito em mim é a questão da disciplina. Acho que, pra mim, assim, eu acredito que pra vida, a disciplina talvez seja a sua melhor habilidade. Independente de você estar bem, de você estar mal, de você estar feliz, de você estar triste, você sair e ir lá e fazer o que tem que ser feito, ponto, acabou. Essa pra mim é a principal habilidade que tem que ter pra vida. A minha vida é meio maluca, assim, tem muito problema, muito estresse. Se eu ficasse me deixando levar por essas coisas, nossa, cara, ia ser uma loucura, assim, eu ia ficar maluco. Então não deixa as emoções tomarem conta. Se eu tenho um problema com você, a gente vai conversar nesse mesmo tom. Mesmo que a coisa fique mais acalorada aqui, eu nunca vou te xingar, nunca vou te ofender, nunca vou querer te machucar. Eu vou querer resolver essa situação e a gente vai falar transparente, mesmo que eu tenha que te colocar algumas palavras duras. Sim. Mas nós vamos falar friamente sobre essa situação. Não vai ter mimimi, não vai ter choradeira, e eu sou aberto assim para receber esse feedback também. Então, acho que por isso os nossos relacionamentos empresariais dão muito certo. Porque não tem essa emoção, não assume o controle, mesmo nos momentos ruins. Porque a emoção, assim, ela engana a gente, na verdade, né? As emoções enganam a gente. Ela te leva pra uma zona que na verdade, não é a realidade do que tá acontecendo. A emoção te transforma você de verdade. Cara, e aí assim, a emoção não é o que você é. Sim. Você é aquilo que você se permite ser. Se você tá sentindo raiva, você não é raivoso. Porque você não consegue controlar o que você vai sentir, mas você consegue controlar como é que você vai reagir a isso. Se você sentiu raiva, você pode não conseguir controlar o que você sentiu, mas você pode controlar se você vai reagir de uma forma raivosa ou de uma forma calma. O que você vai fazer com essa raiva? Isso é sua escolha. Então, pra mim isso é muito importante, assim, você conseguir
dominar as suas emoções, conseguir dominar os seus pensamentos. A questão não é não ter ou não sentir. Sim. É você reagir da forma certa, mesmo tendo, mesmo sentindo, mesmo se frustrando, você conseguir controlar isso e conseguir agir mesmo nesses momentos difíceis, entendeu? Sim. Então, pra mim, isso é o principal. Maravilha. Me conta uma coisa aí. Quando você vai contratar alguém, uma pergunta que você faz. Cara, é engraçado, né? Que lá na empresa os caras ficam tirando o maior sarro comigo de que quando eu vou contratar, eu falo assim: oi, tudo bem? Como é que você chama? Tá contratado. O cara responde o nome e fala assim: fulano de tal, tá contratado. Tá contratado. Porque os últimos caras eu acabei contratando quase que assim, cara. Porque eu não sei, assim, é o que eu te falei, pra mim o caráter é mais importante. Sim. Então, numa conversa, eu já consigo perceber mais ou menos como é que é os valores que essa pessoa acredita. E aí, fica muito fácil pra eu contratar esse cara, entendeu? Eu só preciso entender como é que é a situação de vida que ele tá, entender quais são os valores e o caráter que ele tem, e pra mim, beleza. Então já tá contratado, porque desenvolver o cara a gente desenvolve lá dentro, desenvolve sabe? na jornada mesmo, treinamento um em cima do outro. Nós vamos colocar o cara lá no campo de batalha, vamos dar os treinamentos, vamos dar o conhecimento pra ele, vamos monitorar ele e vamos jogar ele lá no campo de batalha, entendeu? Ele vai estar sendo supervisionado e tal, mas ele vai crescer e vai se desenvolver. Então, acho que se o cara tiver, né, o que eu falei, esse caráter, esses princípios, tipo de querer melhorar, querer conquistar, querer demonstrar o valor dele, o cara vai se dar bem lá na empresa. Então, até agora eu dei sorte que muitos caras que eu contratei já vinham dessa linha porque eles foram indicações de outros caras que já estavam dentro da empresa. Então, quando eles indicam, eles já levam isso em consideração porque já conhecem há muito tempo a pessoa. E aí eu acabo não tendo que fazer muitas perguntas, porque o cara parece com o cara que já estava na empresa. Aí fala, tá contratado. Como é que você chama? Fulano, tá contratado. Joga pra dentro de casa e vai embora. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui, acho que você já até respondeu, mas assim, como que você busca conhecimento hoje? Olha, pra mim, o conhecimento é uma das partes mais importantes, assim, também, né? Que eu falei da disciplina. Mas a disciplina você tem que usar em alguma coisa, né? Então, a disciplina, ela é importante porque você consegue usá-la em tudo. Então, por exemplo, na academia, é a disciplina de você ir lá todo dia, fazer o que tem que ser feito. Nos estudos, no seu conhecimento, de você ter um pouco de conhecimento novo todos os dias. E acho que não é a questão de quanto que você caminha, mas é a questão de se você dá um passo na direção certa todos os dias. E a parte do conhecimento, cara, eu tenho um aplicativo no meu celular, que é uns lugares, por exemplo, que eu pego conhecimento novo, que tem audiobooks, né? Sim. São os resumos dos livros, na real. Ele é em inglês, mas acho que tem em português também, algum outro aplicativo. E é 15 minutos, 17 minutos, por aí. E, cara, ele já te passa os principais pontos desse livro em 15, 17 minutos. É isso. É top. Por exemplo, de manhã, eu saio da academia, coloco o fone, põe um livro lá pra tocar. E aí você consegue ver as maiores obras, os melhores livros que tem aí no mercado. Em questão de 17 minutos, você já sabe o que tem. Aí, se você quiser desenvolver algum ponto, você pode ir atrás, pesquisar. Pode ler o livro inteiro. Mas esse é um dos principais pontos, assim, de onde eu adquiro conhecimento. E eu faço curso, mas isso é muito do que eu falei, sempre resolvendo o próximo problema. Tem um problema aqui, aí eu vou procurar algum conhecimento que eu preciso resolver. Que nem, sei lá, agora a gente tá fazendo automação com inteligência artificial. Aí eu tô fazendo um curso de automação com inteligência artificial, por exemplo, entendeu? Ou comercial, e aí por aí vai. Então é assim. Muito bom. Você tem alguma pergunta pro André Lopes? Eu queria saber do André do passado e do André de hoje, assim. O que te move? O que faz você acordar todo dia e seguir em frente? É a mesma coisa do André de antes? Isso mudou ao longo do tempo? O que era antes e o que é hoje que te move? Depende. É muito importante essa pergunta, muito boa essa pergunta, de verdade, parabéns aí pela pergunta. E eu falo assim, eu escutei uma vez, né, lendo um certo livro, assim, quando a pessoa faz uma pergunta pra você e você não sabe a resposta, você fala, depende. Depende. Aí nesse momento você começa a pensar, raciocinando, fala o que eu de fato tenho que responder. Mas a grande situação é o seguinte, né, o André de antes, assim, vamos dizer, eu sempre tive empresa, sempre fui empreendedor, eu sempre tive essa gana, né, de fazer negócio, construir
construir negócio, né? Sempre fui assim. Só que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta também. Eu cheguei numa empresa minha que eu vendi ela em 2014, 2015 exatamente. Uma empresa que tinha 50 funcionários, a gente faturava 20 milhões por ano, uma empresa grande, estruturada, o negócio estava indo bem. Só que eu não tava feliz. Eu queria, cara, eu queria começar de novo. Eu queria começar o negócio do zero. Olha só que é até meio surreal isso. Fala, peraí, você quer passar o negócio, você quer passar uns perrengues de novo, começar o negócio do zero? Sim, porque o que me move, o que me move até hoje é a história do desafio de conseguir fazer, do conseguir, que seja construir, que seja montar, que seja fazer acontecer. Então esse desafio, para mim, sempre esteve na minha vida, né? E hoje ele continua ainda. Claro que assim, quando a idade vem um pouco mais de maturidade em questão dos negócios, da vida de família, né? Do nosso, até pensando já num futuro daqui 10 anos ou talvez 20 anos, aí a coisa se estabiliza mais. E a gente tenta trabalhar numa linha mais tênua, né? Nossa, precisa falar em milhões de reais? Talvez precisa se ganhar muito bem, precisa ter, né? Precisa ter um crescimento dentro da empresa, dentro da vida, mas é um negócio de ter estabilidade, sabe? E isso que eu consegui conquistar dentro dessa jornada. Então, se eu falar para você que antes era assim, era esse desafio, é o fazer acontecer. Hoje eu estou muito mais nessa linha tênua, claro, de transformar pessoas, de mudar a vida de empresas, mas muito mais tranquilo em questão a isso, cara. De verdade. Que legal. Acho que essa é a minha resposta aí. Legal. Eu fiz essa pergunta porque eu gosto muito de pensar, né? E aí eu sempre fico me fazendo pergunta, por causa desses microconhecimentos que eu vou adquirindo, sempre tem essas provocações, cara. Provocações. Aí às vezes eu fico pensando, e eu gosto muito de ficar fazendo essas introspecções, né? E essa era uma pergunta que eu vim pensando assim durante um tempo, que eu fiquei pensando pra responder, e achei muito legal de fazer assim. Eu falei, caraca, o que será que as outras pessoas pensam sobre isso também? Pensa, né? Qual que é a jornada dele? O que ele pensa sobre o futuro? Legal demais. Muito bom. Momento de frente com o André Lopes. Dá pra até criar um barulho tenso aqui, hein, produção? Vambora? A produção perde a cabeça. A produção fala, caramba, eu tenho que fazer pra me ferrar meu áudio. Fica tranquilo, tá tudo certo. Ô Luan, complete a frase pra mim. Eu sou esquisito por quê? Tenho muito tique, cara. Verdade? Eu tenho uns tiques esquisitos, assim. Não que é uma coisa que eu fico fazendo o tempo todo, mas às vezes eu faço. Aí os caras lá da empresa sempre tiram sarro de mim, que eu fico. Às vezes eu por exemplo, treinei costas. Aí eu fico fazendo assim com o pescoço, assim, ó. Aí eu tô na reunião e eu não percebo mais. Aí eu fico fazendo assim com o pescoço, no meio da reunião com o cliente ou alguma coisa, os caras ficam rachando o bico. Eles falaram, olha o tique do cara. Então eu sou meio esquisito, assim, tem umas manias esquisitas. Sim. Eu não suporto... Cara, não suporto reclamação, assim. Pra mim é uma coisa que drena muito a minha energia, assim. Ficar reclamando. Eu acredito que Deus já deu pra gente todas as bênçãos que ele podia dar. Tudo. Se você tem um corpo perfeito, se você tem o que comer, aonde morar, e a maioria das pessoas tem isso, entendeu? Aqui, pelo menos, do nosso relacionamento. Mas não é uma realidade no mundo isso, cara. Só de você ter saúde, por exemplo, você já tá melhor do que um monte de gente. Só de você ter o que comer, você já tá melhor do que, cara, sei lá, 50% do mundo, entendeu? Sim. É bizarro. Então eu acho que você já tem as bênçãos na sua vida, das coisas mais importantes pra ficar reclamando, entendeu? Você tem família, se você tem pessoas que te amam ao seu redor, vai reclamar do quê? Tem gente com problemas muito piores, acho que é uma questão de perspectiva. Muito pior, é verdade. E eu sempre penso nessa perspectiva, quando eu tenho algum problema, eu falo, cara, isso aqui realmente é um problema? Aí eu penso em alguma coisa que pode estar passando na vida de alguém e falo, não, cara, isso aqui não é um problema. Não é nada. E aí eu não reclamo, entendeu? E aí eu não gosto que as pessoas reclamem perto de mim, assim, eu fico meio puto, assim, essa é a real. Tá certo, bom demais. Eu tenho um profundo respeito pela história de superação das pessoas, assim. Eu acho que pessoas que se dedicaram e enfrentaram os desafios, não fugiram, olharam de frente, assim, as duras verdades da vida delas, com o lado bom e o lado ruim, olharam os podres de frente, falaram, não, cara, eu vou arrumar isso, e foram pra cima e se tornaram pessoas melhores. Eu respeito muito esse tipo de pessoa. Muito bom. O Brasil precisa de... Cara,
Cara, acho que o Brasil precisa de muita educação, viu? Nossa, isso pra mim, assim, sei lá, de tudo que eu já estudei, de outros países e países mais desenvolvidos e tudo mais, acho que o que transforma tudo é a educação. As pessoas serem mais esclarecidas, acho que elas vão ser mais capazes de cuidar mais da vida delas, das famílias delas, e vão ser capazes de escolher melhores líderes, escolher políticos melhores, de fazer negócios de uma forma melhor, de ganhar dinheiro, de ganhar mais dinheiro. Então, acho que a educação é a base de tudo. E acho que no Brasil os jovens são muito negligenciados nesse sentido, assim. A educação é muito arcaica, cara. Não ensina as pessoas a viver, né? Os jovens a viver. Os caras crescem até chegar na hora da faculdade, depois eles são jogados no mundo, é como se o cara fosse criado em cativeiro a vida toda. Aí jogam ele na selva, se vira aí. E aí muitos morrem pelo caminho, né? Você vê que hoje em dia muita gente fica triste, adoece, ou o cara vai ficar infeliz ali pelo resto da vida. Então acho que isso muito é o problema da falta de educação. Talvez as faculdades, na verdade, eles ensinam muito uma disciplina que não se encaixa mais no nosso dia a dia, né? Nas empresas de hoje. Acho que já vem desde a escola, assim, cara. Na escola, por exemplo, coisas básicas. Cara, o que você precisa para viver? De dinheiro, de saúde. Você não aprende nutrição na escola. Você não aprende educação financeira na escola. Então, na vida você precisa saber lidar com suas emoções, saber se relacionar com outras pessoas. Você não aprende isso na escola. Não aprende. Entendeu? Embora você se relacione com seus coleguinhas ali, mas você não aprende, por exemplo, a fazer uma negociação. Você não aprende a separar a emoção da razão. Você não aprende esse tipo de coisa, entendeu? Então, eu acho que as principais coisas que você precisa para viver, você não aprende na escola. E o formato de ensino da escola é muito revolução industrial ainda, entendeu? Aquele negócio de linha de produção. Até o formato da sala de aula é meio linha de produção, né? Então, sim, cara, acho que não é um negócio que te prepara pra vida, entendeu? E, porra, a essência tá aí, cara. O futuro quem são? São os jovens que estão aí, que vão construir o futuro das próximas gerações, né? É isso mesmo. Muito bom. Me conta um perrengue que você já passou no mundo dos negócios. Cara, um perrengue... quando eu tava buscando o que fazer, né? Eu saí da empresa e tudo mais... eu tinha uma reserva. E aí eu comecei a tentar fazer negócios. E obviamente que o meu custo de vida começou a aumentar. Porque eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho. Aí depois eu casei. E ainda assim eu não tinha ainda encontrado o meu caminho. E a minha reserva foi acabando, cara. E aí chegou num ponto, mesmo que eu economizasse muito... Cara, eu fui gastando todas as minhas economias, assim. Sempre saía mais do que entrava. E aí chegou um ponto que eu tinha... sei lá, 1 ou 2 meses só de vida, assim, entendeu? De grana pra viver na sua vida, de comer, pagar aluguel. E aí foi bem nessa hora que o negócio deu certo, cara. E aí eu comecei a ganhar mais do que eu gastava, tipo assim... Você virou a chavinha financeira. Foi bem nessa hora que o negócio deu certo, assim. Foi um negócio que deu certo e pum. Começou. E a coisa deu... E aí eu consegui viver daquilo, eu consegui reconstruir a minha reserva e aí o negócio andou, assim... Mas, cara, esse foi um apuro que eu passei, assim, que eu... Cara, não dormia, cara. Eu falava... E eu não contava pra minha esposa, né? E a minha esposa também não tinha... Ela, olha só, ela veio de outro estado... Olha, cara, que responsabilidade, né? Ela veio de outro estado... Ela é designer de interiores, né? Mas ela não tinha cliente aqui, não tinha nada. Ela ia começar a vida do zero, cara. Vem pra cá, quero casar com você, aqui nós vamos construir nossa jornada. Eu tenho essa mulher de outro lugar que tinha uma vida, cara, de alto padrão lá onde ela morava. Caramba. Que tinha de tudo, aí veio viver comigo, que não ia ter de nada, porque, cara, não tinha dinheiro pra nada. Já tem que comer... Salão, esquece. Comer macarrão básico aqui, vamos cara, esquece. Tinha que limpar a casa, lavar a louça, fazer coisa que ela nunca tinha feito, entendeu? Que era assim, em casa dos pais dela sempre teve de tudo e tudo mais. Veio de uma realidade muito boa financeira, né? E aí, pô, veio pra passar o perrengue, né? Aí, caraca, cara, olha isso. E aí eu não contava pra ela, né, cara? Mas eu tava ali assim, ó. Então ela não tinha renda também no começo, entendeu? Tava começando a vida dela do zero. E aí eu lembro que nessa época, além de eu ter conseguido dar certo, foi a época que ela fechou o primeiro cliente dela, assim. Depois que a gente casou, ela ficou 1 ano e pouco sem ter um trabalho, né, também. Sim. Tentando desenvolver o negócio dela. E aí o primeiro cliente dela que acertou também foi bem nessa época, cara. Puta, foi muito Deus, juro. Puta, que bom, cara. Que bom. Na verdade, o que as pessoas não falam e é importante pra gente ter sucesso? Olha, a gente falou disso aqui mais cedo.
que o sucesso não é sobre buscar a felicidade para mim. O sucesso é sobre superar a dor e o sofrimento. Então é você encarar os desafios de frente, encarar as duras verdades, não tentar fugir do sofrimento e da dor para buscar a felicidade. Não é aí que a felicidade está. Você vai ter sucesso quando você justamente supera o sofrimento e a dor. A vida não fica mais fácil, é você que fica mais forte ao longo desse processo. Então se você fugir do processo, você nunca vai ficar mais forte. E a vida nunca vai ser mais fácil para você. E você nunca vai ter o chamado sucesso, né? Embora o sucesso seja diferente para as pessoas. Mas para mim a definição de sucesso é essa. É um momento que você se torna tão forte que a vida para de... que a dor e o sofrimento da dificuldade da vida para de te incomodar. E aí você se torna capaz e confiante de fazer o que você quiser. É a liberdade. Você conquista a liberdade. Então, para mim, o sucesso é a liberdade. E para você conquistar essa liberdade, você precisa ser capaz de superar esses momentos. Então, acho que o que ninguém fala hoje em dia é isso. O pessoal foca muito no felicidade, buscar essas coisas. Eu acho que felicidade é um objetivo muito ingênuo da vida. Você nunca vai... Felicidade é um momento específico que você passa. Você tá feliz. Mas a felicidade não é uma coisa constante. Eu acho que mais do que a felicidade, o que você tem que procurar, um bom objetivo de vida pode ser a aventura. Então, e a aventura, cara, ela é cheia de perigos, ela é cheia de altos e baixos, sabe? É justamente a jornada. Tem uma frase que eu falo muito pro pessoal lá da empresa que é assim: aquele que ama caminhar vai chegar mais longe do que aquele que ama o destino. Então, o cara que gosta do processo, que se apaixona pelo processo, é o cara que vai chegar mais longe do que aquele cara que está preocupado com o resultado. Porque a felicidade, a satisfação não está no resultado. Está justamente nesse processo. É aqui que você tem que se sentir completo e satisfeito durante a jornada. E não quando você chega lá. Quando você chega lá, acabou. Entendeu? Produção, prepara um corte que aí foi foda e ensinou a gente, hein, Júnior? Aí sim, hein? Prepara um corte aí que foi fogo esse, hein? Muito bom. Obrigado, Luan. Legal. Sensacional. A gente entrando muito mais num momento aqui pessoal, realmente, né? Uhum. Dentro da vida do Luan, família e tudo mais. Se você tivesse a oportunidade para jantar com uma pessoa que já se foi, quem seria essa pessoa e o porquê? Cara, essa também é uma resposta muito fácil, porque é o que eu falei, eu sempre penso sobre essas coisas, né? Se eu pudesse jantar hoje, eu jantaria com meu avô. Eu não tive tempo suficiente para aproveitar ele quando eu realmente acordei para a vida, digamos assim, né? Quando eu me tornei adulto. Eu era muito imaturo, muito jovem, não tinha noção da vida e não sabia dar valor para as coisas realmente valiosas da vida, né? Eu não entendi o que era realmente valioso na vida. Eu só entendi isso depois. E quando eu entendi, já era tarde demais, né? Eu não tive esse tempo. E por toda a trajetória, história de vida, cara, hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu acho que se eu sentasse para conversar com meu avô, cara, acho que ia ser uma conversa muito absurda, assim, ia ser muito legal. Não só pelo conhecimento, pela sabedoria, mas pela conexão de sangue mesmo, né? Tipo, da mesma família e várias coisas. Então, assim, ia ser uma coisa muito profunda de verdade. Acho que essa é uma experiência que eu não tive tempo, não tive oportunidade de ter. Com a minha avó, que também, cara, foi talvez a pessoa que eu mais amei, assim. Eu tive tempo pra viver com ela, entendeu? Depois que eu acordei pra vida. Sim. E de realmente dar valor e poder aproveitar. Mas com ele eu não tive. Porque quando eu fui pro mundo, ele já estava doente. E aí ele teve demência, né? E aí é degenerativo. Então a pessoa já vai perdendo as funções cognitivas, assim. E aí, poxa, ele já não tinha mais como me ensinar as coisas, como me passar a sabedoria. A gente não tinha mais como conversar profundamente sobre os assuntos. E, cara, isso eu acho que seria um jantar incrível, assim. Se pudesse voltar no tempo e ter, seria essa pessoa. Muito bom, cara. E em qual área de desenvolvimento para a sua empresa que você estaria interessado em explorar e aprender mais hoje? Hoje,
é o comercial e as automações com inteligência artificial, que é justamente o que eu estou desenvolvendo lá. Então hoje eu estou desenvolvendo a parte, estruturando, né, o comercial para ter uma metodologia, para funcionar com uma certa metodologia, ter equipe e tal. Então colocar um comercial que funcione com uma certa previsibilidade, até um serviço que a gente está acoplando para oferecer para os clientes também, essa parte de comercial, porque tem tudo a ver com a parte do... Os clientes que a gente trabalha, geralmente, eles têm uma faixa de valor, né, de ticket de produto, que é onde você trabalha com os lançamentos, mas geralmente os maiores players, assim, eles têm uma outra faixa acima, que é as faixas de mentorias. Sim. Que geralmente não vendem no automático. Você precisa de um time comercial para vender. E os players do mercado hoje têm bastante dificuldade com isso, né, de montar a equipe comercial para fazer esse tipo de venda. E a gente já está desenvolvendo isso para a nossa própria empresa, para o nosso próprio crescimento, para oferecer os nossos serviços, que querendo ou não é um serviço de high ticket, né? Sem dúvida. E se a gente vai desenvolver para a gente, por que não oferecer esse serviço para os nossos clientes? Se a gente já vai ficar bom em fazer isso. Então é um serviço que a gente está desenvolvendo hoje aqui, um comercial de ponta. E outra coisa também é a gente entrar nessa onda da inteligência artificial. E um jeito que ela entra muito, até para a gente acoplar um serviço hoje que funcionaria para ajudar os nossos clientes a crescer, são as automações com a inteligência artificial, que economiza muito justamente essa parte de time comercial. A gente coloca em algumas etapas do processo a inteligência artificial para responder e para conversar com as pessoas com as características dos especialistas, assim, é bizarro. Sim. Caramba. Depois a gente conversa mais sobre isso, até vou colocar no perfil, no Conafor. Tem muitas coisas que vai dar para treinar, mas por enquanto a gente está estudando só. Muito Estamos bom, aprendendo. Muito bom, maravilha. E a gente indo já para uma reta final, quem são 3 pessoas que você me indicaria para a gente ter um papo bacana como esse aqui, né, sobre negócios em alta? Cara, um cara que eu indicaria é o próprio Wendel, não sei se ele já veio aqui. O Wendel Seara. O Wendel Seara é um cara do digital, um cara de negócios em geral, ele é muito bom. Ele é muito bom de conversar, assim. Outro cara que eu indicaria é tem um amigo meu, que é o Fernando. Ele tem uma startup no mercado de autopeças, em cara, tá revolucionando a parte de informação do mercado de autopeças, que é, né, de onde vem a empresa da minha família. Sim. Então, esse cara também, ele fez a mesma faculdade que eu e etc. É o meu veterano. E ele é, cara, gênio, assim, ele é gênio. E aí, esse cara seria um cara que agregaria muito aqui. Outro cara que eu acho que agregaria muito aqui seria o nosso advogado da família, e também é meu padrinho de casamento. Então ele chama Dr. Luiz Ferreira. Ele atende grandes empresas aqui em São Paulo. Foi um dos meus grandes mentores hoje nos negócios e na vida como um todo. Acabou virando até meu padrinho de casamento, mas foi uma das primeiras pessoas importantes da minha vida que eu conheci, que me ajudaram assim a me guiar nos momentos que eu precisava de uma luz, de uma iluminação. Sim. E cara, uma sabedoria assim absurda, assim, e uma positividade. Eu acho que é difícil achar um ser humano melhor do que esse aí no mundo, cara, porque o dia desse cara é assim, uma loucura. O cara faz de tudo, ele tem um monte de ação que ele faz, um monte de filantropia e, cara, é uma loucura esse cara. Eu não sei como é que ele... Quantas horas tem no dia dele, é bizarro. Caramba, muito bom. Qual a dica ou insight que você teve em assistir esse podcast aqui com o Luan Graneiro? Faz o seguinte, já escreve uma pergunta aqui que a gente vai responder sem dúvida nenhuma, te dá uma atenção aí. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Pharma Club, hoje com mais de 255 empresas no nosso território nacional. O Conafor, que é o Congresso Nacional de Formaturas. O Family Day, que é um evento que revolucionou o nosso mercado. E a Pixel Formaturas, ela é um laboratório que roda mais de 2.000 álbuns por dia. Atende mais de 150 empresas de fotoformaturas no Brasil. Entre elas, Promove, Viva, Ballroom. E se você quiser conhecer mais sobre a Pixel, faz o seguinte, tem um link aqui na descrição do vídeo. É só clicar, cair para dentro e vir com a gente. Não se esqueça de curtir nosso vídeo aí no canal do YouTube, de compartilhar, também de seguir o Spotify e também Apple Podcast. É isso aí, estamos em todos os canais aí. Muito bom. Ô Luan, me conta aí, novos projetos para sua empresa. Como que está?
Cara, os novos projetos são esses, assim, a gente está estruturando agora estruturando a nossa parte comercial, né? Estamos fazendo estruturação do comercial para escalar com força aí no ano que vem. Então, nós já estamos formando algumas parcerias. Eu falei mais cedo, né, que a gente foi fechar um grande negócio hoje. Antes de vir para cá, estava fechando. E a gente fechou esse ano umas parcerias importantes, assim, que abriram as portas para a gente conseguir colocar novos tipos de negócio dentro da empresa. E agora, com esse comercial, cara, 2025 vai ser absurdo, assim. É ano para voar. Não, é para voar. Então a gente tá plantando muito esse ano, se estruturando muito. A gente estruturou a equipe, estruturou o processo, a gente investiu muito na empresa, nas pessoas também. E, cara, abrimos muitas portas para deixar tudo pronto para quando chegar 2025 a coisa explodir. Que bacana, meu. Muito bom. Sensacional ouvir isso. Posso deixar o seu contato, seu arroba aqui na descrição do vídeo para as pessoas clicar, falar com você, não? Pode deixar. Meu arroba é Luan Graneiro. Arroba da agência é lmedia.agência. Então você encontra a gente lá no Instagram. Não tá saindo muito conteúdo agora, mas você já vai ver bastante coisa do que a gente faz por lá. Sem dúvida nenhuma. Qual que seria uma mensagem final sua para as empresas que quer começar a divulgar o trabalho delas no mercado digital? A última mensagem para a gente encerrar esse podcast sensacional. Cara, eu acredito que não só para o mercado digital, mas para os passos importantes que você tem que dar no seu negócio e na sua vida. Uma frase que eu sempre penso é: a mágica que você está procurando está no trabalho que você está evitando. Então, como que é? Me repete isso daí. A mágica que você está procurando está no trabalho que você está evitando. Então, aquele negócio que você está deixando para depois, que sempre fala que vai fazer e que não faz, ou, por exemplo, aquela divulgação, aquela entrada no digital que você fala que vai entrar, mas está sempre deixando para depois, ou que você fica com preguiça, ou você vai procrastinando e tal. Cara, a mágica que você está procurando está nesses trabalhos que você está evitando. Então, por exemplo, pra gente, assim, pra mim, foi essa ideia do comercial. Então, poxa, cara, eu gosto na minha empresa de gerenciar a equipe, de gerenciar o time, de liderar. É isso que eu gosto, de inspirar a equipe a ir pra cima, dar conta dos projetos. Essa parte comercial, embora eu faça bem, mas não é um negócio que brilha os meus olhos, sabe? Eu sempre deixava pra depois, falava, poxa, não, você vai postergando, não tá pronto, não, tô me preparando. Você vai postergando. Mas, cara, o que a gente quer? Quer crescer. Por exemplo, no nosso caso, né? A gente quer aumentar o faturamento, quer escalar a empresa. Para isso a gente precisa do quê? Do comercial. Sim. Então a mágica que eu tava procurando tava no trabalho que eu tava evitando. E geralmente é a mesma coisa para as outras pessoas também. Sem dúvida. Muito bom. Já deu mais um corte, inclusive saiu nossa thumb e-mail aqui já, ó. Exatamente aqui, ó. A mágica que você está procurando. A mágica que você está procurando no trabalho está no trabalho que você está evitando. Isso mesmo. É isso aí. Bom demais. Luan, brigadão por esse momento. Valeu por estar aqui com você. Valeu, André. Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você e poder ajudar o pessoal aí. Tá, e só mais um detalhezinho. Tá convidado pro Carnaval ano que vem pra gente arrebentar lá no palco de novo, hein? Ah, pode deixar, cara. Esse ano... Não, você vai ver. Ano que vem... A minha palestra vai ser a melhor palestra desse evento, porque teve uma votação depois. Teve. E, cara, eu fiquei ali do meio pra baixo, assim, a minha palestra, né? Eu falei, caraca, cara, devia ter dedicado... Se eu soubesse que ia ter essa votação, devia ter dedicado mais, porque passei uma vergonha pública ali. Né? Claro que não, pô. Não, mas pode deixar, cara. Eu vou pra próxima, você vai ver. Vou dar um show naquele palco. Não, vou dar um show naquele negócio lá, que a minha vai estar lá em cima, assim, ó. Isso aí, bom demais. Valeu, meu amigo. Valeu, André. Até mais.